dia! Nos encontramos mais uma vez para refletir o Evangelho do amor, o Evangelho da alegria. Hoje, sexta-feira da segunda semana do Advento, a igreja celebra a memória hoje de São Damaso I. É a homilia da praia que está começando agora! Conto mais uma vez com você. Precisamos chegar aos 1000 inscritos no canal. Inscreva-se no canal, dê seu like, compartilhe e toque no sininho. O Evangelho de hoje se encontra no livro de São Mateus, capítulo 11, versículos do 16 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas, dizendo: tocamos flauta e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, dizem, ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, dizem, é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Irmãos e irmãs, como sempre as leituras dessa segunda semana do Advento nos mostram uma relação muito próxima de Jesus com João Batista. O próprio Jesus exalta a figura de João como aquele que obviamente o precede, que abre o caminho, aplana o caminho. Será que Jesus poderia vir sem João Batista? Claro. Será que seria mais difícil ou menos difícil? Pouco importa. Contudo, os desígnios de Deus nos mostram a cautela do próprio Deus. Se com o próprio João Batista a mensagem de Jesus ainda se transformou em uma originalidade tamanha que poucos conseguiram captar, imagine sem o próprio João Batista. Então, com o João, o processo poderia ser mais tranquilo. Deus envia para poder mostrar, apontar, direcionar algumas pessoas. Quisera Deus que fosse todos, mas algumas se tornaram discípulos de João. Encontraram em João um símbolo pelo qual deveria viver, não no fato de quem ele era, mas quem ele representava e para onde ele estava apontando. Jesus também aponta para João e mostra também algumas dificuldades em relação de João para com o próprio Jesus. Mesmo que essas dificuldades sejam apenas do ponto de vista da humanidade, de nós humanos, de quem observa, porque não existe nenhuma contradição, existe uma complementariedade. Em Deus, nenhum dos seus atributos são díspares, são contrapostos. Deus possui todas as virtudes e qualidades humanas que superam, inclusive, essas qualidades diante do nosso entendimento. Nada se compara ao amor de Deus, por mais que se aproxime do amor de uma mãe pelo seu filho. Nada se compara à misericórdia de Deus, por mais que Jesus utiliza-se de parábolas, para mostrar o quanto é grande a misericórdia, a ternura, o amor, o perdão de Deus. Tudo é mais abundante do que a nossa própria capacidade de entender o que e como funciona cada um desses atributos, dessas virtudes e dessas qualidades.
Hoje nós vemos Jesus falar, talvez por estar um pouco triste ou desanimado com essa ideia, com essa percepção puramente humana. Quando apontavam para João, via um homem penitente, um homem capaz de se doar completamente, um homem que vivia um dia a dia de jejum, comia gafanhotos, bebia mel, andava com um mínimo de roupa e ia pelo deserto. Vivia para batizar, para promover o arrependimento das pessoas. Não entrava em casas de ninguém, nem precisava de casas. Quantos convites deve ter recebido para ir ao templo e ele permaneceu no deserto? Porque sabia que o objetivo dele, a missão dele era essa e mais nada. Aí vem Jesus, né? Jesus vai dizer, talvez exagerando um pouquinho, né? E a nossa compreensão de que beber tem a ver só com bebida alcoólica, talvez prejudique o nosso entendimento, né? Mas a gente sabe que não é assim. Aí vem o Filho do Homem que come e bebe, né? Como se Jesus fosse um comilão e um beberrão. E pior ainda comia com os pecadores públicos, né? Com os cobradores de impostos e tantos outros que eram denominados assim naquela sociedade. Existe contradição? Não. Do ponto de vista humano, sim. Nas aparências, como costumamos perceber a realidade, quando não nos aprofundamos de fato nas intenções, parece que existe alguma coisa errada. Se João anuncia alguém que é superior a ele, com certeza seria alguém mais ascético possível, mais vivendo momentos explícitos de oração, evitando o contato com os pecadores, buscando viver jejum, abstinência, de modo mais efetivo do que João. Mas Jesus vai dizer que é assim. Contudo, quando o esposo está próximo de nós, devemos comemorar. Jesus, obviamente, não exagerava na comida nem na bebida, mas estava junto com todos, porque esta era a missão de Jesus. Estava nas festas, nas bodas de Caná, quantas ele participou, estava junto com os seus, na mata, iria para o deserto também, e no alto da montanha rezava sozinho, a ponto de derramar sangue no seu suor. A graça de Deus impera, numa realidade em que, não obstante as circunstâncias, tudo pode estar de acordo com o plano de Deus. A sabedoria está, então, em reconhecer, com base nas obras, aquilo que vem de Deus. E esta base tem como fundamento, abaixo inclusive da base, né? Ou melhor, como a redoma, né, que compreende toda essa base, a fé em Jesus Cristo. Na medida em que temos fé, né, estamos circundados de uma realidade na qual devemos promover as obras de Deus. Caridade, cordialidade, as obras de fé, né, por meio da oração e dos exercícios espirituais. Neste tempo do Advento, busquemos mais uma vez, confortando o nosso coração pelas circunstâncias que são vividas hoje, seja o meio em que vivemos, o contexto em que estamos agora, mais do que outrora, habituados e cansados, né, de viver, que possamos ainda assim executar obras em que seja apontado, assim como João apontou Jesus, a presença de Deus na sociedade. O Senhor esteja convosco. Por intercessão de São Damaso I, da Sagrada Família de São João Batista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amanhã teremos missa também às 8 da manhã e às 10 da manhã, lá na Capela de São Silvestre. Quem gosta de caminhar, vai caminhar no Corcovado, né? Não fica perto do Cristo. Ao passar pela guarita, indo pelo Cosme Velho, tem a guarita da guarda florestal, passando um pouquinho à direita tem uma entradazinha, tem uma ruazinha, e chegando na guarda eles informam, fica a Capela de São Silvestre. Vamos celebrar 2 missas e durante o dia estaremos por lá fazendo momentos de oração. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria,
E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz.